Hoje, 2 de agosto, comemora-se a festa de Santa Maria dos Anjos e, juntamente com ela, a festa do Perdão de Assis, ou a indulgência da Porciúncula. A Porciúncula, nome que significa pequena porção, era, na verdade, na época de São Francisco, o nome da pequena porção de terreno que ficava no entorno de uma capelinha, que, segundo a tradição, havia sido construída no século IV por eremitas provenientes da Palestina, sendo assumida no ano de 576 por São Bento e seus monges. Hoje, quando falamos de Porciúncula, referimos não mais a este terreno, mas somente à capelinha que foi restaurada por São Francisco e que agora fica no interior da grande Basílica de Santa Maria dos Anjos. Basílica esta que foi construída ao redor da capelinha a partir do ano de 1568, durante o pontificado de São Pio V, e finalizada por volta de 1684, com o Papa Inocêncio XI. A Porciúncula é o lugar mais sagrado para a ordem franciscana, pois foi lá que o pobrezinho de Assis compreendeu sua vocação e fundou, em 1209, a Ordem dos Frades Menores. Foi ao seu redor que o seráfico santo ergueu com seus frades várias tendas, passando grande parte de sua vida, e ao lado dela morreu, rodeado por seus discípulos e pelos anjos, em 3 de outubro de 1226. Foi também na Porciúncula que, num domingo de Ramos, em 28 de março de 1211, Francisco cortou os cabelos da jovem Clara, dando-lhe o hábito religioso de penitência, uma pobre túnica em forma de cruz, amarrada na cintura com um cordão de juta, iniciando assim a Ordem das Damas Pobres, atualmente chamada de Ordem de Santa Clara ou Clarissas. Na época de Francisco, entretanto, todo aquele lugar ainda pertencia aos beneditinos, embora a capelinha estivesse abandonada e em ruínas. Ela foi a terceira capela que Francisco ajudou a restaurar com suas próprias mãos, 3 anos após sua conversão, após ouvir a voz de Cristo diante do crucifixo de São Damião, dizendo-lhe: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que, como vês, está em ruínas. Pelo motivo da restauração da capelinha, e vendo o zelo e amor que Francisco tinha por tudo o que era sagrado, os beneditinos ofereceram-na como presente, para que Francisco fizesse dela o centro de sua ordem nascente. Mas, como Francisco havia renunciado a todos os bens e não mais abrisse mão do voto de pobreza, os beneditinos combinaram que o local seria concedido em troca do pagamento de uma cesta de peixes por ano. Assim, os frades poderiam usufruir-se do local em troca de seu próprio trabalho. As fontes franciscanas narram que ali na Porciúncula, em uma noite do mês de julho de 1216, enquanto São Francisco estava imerso em oração, uma luz vivíssima e fulgurante inundou a pequenina capela, e ele viu sobre o altar Jesus e a Santíssima Virgem rodeados por uma multidão de anjos. Então Jesus lhe perguntou: qual o melhor auxílio que desejarias receber para conseguir a salvação das almas? Sua resposta foi imediata: ó Senhor, como é um pecador que vos fala, também pede misericórdia para seus irmãos. Portanto, peço-vos que as pessoas que vierem em peregrinação a esta igreja, com o coração verdadeiramente arrependido e devidamente confessados, obtenham um completo perdão de suas faltas. Então, o Senhor lhe respondeu: o que pedes, Francisco, é grande, mas tu és digno de coisas maiores, e maiores terás. Aceito, portanto, a sua oração, mas com a condição de que peças esta indulgência ao meu vigário na terra. Então, acompanhado por Frei Maceu, Francisco foi prontamente até o Papa Honório III
e pediu: Santo Padre, há algum tempo, com o auxílio de Deus, restaurei uma igreja. Venho pedir à vossa santidade que concedais nesta igreja uma indulgência a todos que a visitarem, sem a obrigação de oferecerem qualquer coisa em pagamento, a partir do dia da dedicação da mesma. O Papa ficou surpreendido com tal pedido e perguntou: Por quantos anos você quer esta indulgência? Ao que o pobre frade respondeu: Santo Padre, não peço anos, mas almas. Mas que pretendeis em concreto dizer com isto? Retorquiu o Papa. Se aprouver a vossa santidade, disse o frade, gostaria que todas as pessoas que forem em peregrinação à Porciúncula, contritos de seus pecados, em estado de graça, e tendo recebido a absolvição sacramental, obtenham a remissão de todos os seus pecados, na pena e na culpa, na terra e no céu, desde o dia de seu batismo até o dia em que entrarem na Porciúncula. Mas não é um costume da Cúria Romana conceder tal indulgência, afirmou o Papa. Mas, santidade, este pedido não faço por mim, mas por ordem de Cristo, da parte de quem estou aqui. Ouvindo isto, o Papa, comovido, repetiu por 3 vezes: Em nome de Deus, Francisco, concedo-te a indulgência que em nome de Cristo me pedes. Tendo alguns cardeais ali presentes manifestado desacordo, o Papa reafirmou: Já concedi a indulgência. Todo aquele que entrar na igreja de Santa Maria dos Anjos da Porciúncula, sinceramente arrependido de suas faltas e, confessado, seja absolvido de toda a pena e culpa. Esta indulgência valerá durante um dia a cada ano in perpétuo, desde as primeiras vésperas e durante todo o dia seguinte até as segundas vésperas. E no dia 2 de agosto de 1216, quando os bispos da Úmbria anunciavam ao povo reunido na Porciúncula o grande dom da indulgência concedida pela Santa Igreja a Francisco, proclamou: Meus irmãos, quero mandar todos vocês para o céu. Foi devido a esta aparição que a Porciúncula foi dedicada a Santa Maria dos Anjos, título mariano, ao qual o pobrezinho de Assis também consagrou sua ordem. Ainda hoje, ao entrar na Porciúncula, vemos a austeridade do lugar, que o era muito mais na época do santo. As pinturas sobre a ábside do altar, representando a Anunciação e outras cenas, foram realizadas somente em 1393, por Hilário de Viterbo. Já na fachada externa está retratada a cena de São Francisco ajoelhado, tendo a visão de Cristo e sua mãe rodeado de anjos, concedendo-lhe a indulgência. No centro da pintura, um altar com a frase: Esta é a porta da vida eterna, referindo-se não só à indulgência, mas principalmente à Eucaristia, que se celebra sobre o altar. Esta pintura foi feita por Johann Friedrich Overbeck em 1829. Já no pavimento de entrada da Porciúncula, vemos a frase em latim: Este lugar é santo. Neste ambiente humilde, transportamo-nos no tempo para imaginar São Francisco orando e tendo a visão da Santíssima Virgem com seu filho rodeados de anjos. E respirando o ar de piedade dos primeiros frades, vemo-lo ensinando os seus discípulos e, anos mais tarde, entregando a Deus a sua alma ali naquele solo sagrado. E exatamente ao lado da Porciúncula tem-se a Capela do Trânsito, que em 1886 foi ornada por Domenico Bruschi com um belíssimo afresco, representando a morte do santo no local, que na época era provavelmente apenas uma cabana que servia de enfermaria para os doentes. Em 9 de julho de 1910, o Papa São Pio X concedeu autorização aos bispos de todo o mundo para que naquele ano de 1910 designassem qualquer igreja pública de suas dioceses
para que também nelas as pessoas pudessem receber a indulgência da porciúncula. Mas em 26 de março do ano seguinte, este privilégio foi renovado por decreto da Sagrada Congregação de Indulgências por tempo indeterminado, o que significa que, atualmente, qualquer igreja franciscana ou paroquial de qualquer país tem o mesmo benefício da indulgência que São Francisco conseguiu de Jesus para os fiéis que visitassem a porciúncula. Mas o que é indulgência? De acordo com o Código de Direito Canônico, a indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em certas condições, adquire por intervenção da Santa Igreja, que, como ministra da redenção, pode dispensar e aplicar, com autoridade recebida de Cristo, o tesouro de seus méritos e dos méritos dos santos. A indulgência pode ser parcial ou plenária, conforme o fiel seja liberto, parcial ou totalmente, da pena temporal que lhe seria devida pelos seus pecados. O fiel pode ganhar a indulgência para si mesmo ou aplicá-la como sufrágio aos defuntos, mas nunca para outra pessoa viva. Em relação ao perdão de Assis, atualmente pode-se lograr a indulgência da seguinte maneira: os fiéis que visitarem a porciúncula ou outra igreja, de preferência franciscana, em qualquer lugar do mundo, como que fazendo uma visita espiritual à porciúncula, desde o meio-dia do dia 1º de agosto e durante todo o dia 2 de agosto, poderão obter a chamada indulgência plenária da porciúncula. Para isso, além da visita à igreja, deve-se cumprir as condições habituais, a saber, renovar a profissão de fé através da recitação do credo, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e um Glória, nas intenções do Sumo Pontífice, participar da Santa Missa e comungar no mesmo dia, estando, obviamente, para isto em estado de graça, e, se necessário, confessar-se até 8 dias antes, permanecendo em estado de graça até o dia do recebimento da indulgência, e, por fim, ter ódio a qualquer pecado, não só os mortais, mas também os veniais. Que o perdão de Deus, concedido tão abundantemente por causa dos méritos de Cristo e aplicados em nosso favor pela Santa Igreja através dos sacramentos, mas de maneira especial hoje, através da indulgência da porciúncula, não seja por nós desperdiçado, mas seja uma fonte de graças, esperança e salvação, para que cumpra em nós o desejo ardente do seráfico pobrezinho de Assis. Irmãos, quero levar-vos todos ao paraíso. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós. Amém.